Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Denise. Boa noite, meu nome é Adriele e nós somos alunas do curso de licenciatura em Psicopedagogia do Polo Uninter Santa Rosa. Então, o nosso vídeo é relacionado com o nosso estágio supervisionado do ensino fundamental. Ele veio com uma proposta um pouquinho diferente devido a esse momento atípico que a gente está vivendo, então, do Covid-19. Então, a gente vai trazer o nosso estágio dentro de um vídeo para vocês. Vamos trabalhar com vocês. Então, a nossa proposta de estágio supervisionado foi voltada para uma turma de segundo ano, né? E a dificuldade que a gente vai trabalhar é a dificuldade de leitura e escrita. Como é em formato de vídeo, não vai ser uma aula aplicada em sala de aula, então a gente vai aplicar aqui para vocês como seria a nossa aula, então. Então, o nosso vídeo tem como objetivo proporcionar que o aluno adquira competência na leitura e escrita, aprenda através de atividades lúdicas voltadas para o domínio do sistema alfabético e leitura e escreva ortograficamente correto. A gente escolheu atividades, jogos, que fossem de fácil confeccionamento, então você pode fazer em casa, né? Como a gente está fazendo em formato de vídeo, a gente vai explicar como faz, como produzir, e aí principalmente nessa época de quarentena, que as crianças não estão frequentando a escola, você consegue fazer com eles dentro de casa mesmo, né? Usando materiais que você tem aí. E com certeza vai ser um momento de prazer que as crianças vão gostar de fazer com você, que você esteja presente nesse momento, no momento da confecção, do jogo mesmo, enfim. Então, iniciamos com a nossa primeira dinâmica, que é o jogo das figuras. Esse jogo ele vem ao encontro da importância do letramento na alfabetização. Então, a gente vai fazer a demonstração do jogo, né? E em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o letramento. Então, para esse jogo, a gente vai usar uma revista, pode ser qualquer revista, pode ser um folheto de mercado, um material que você tiver em casa, desde que tenha então figuras para você recortar para que a criança faça a fixação da figura com a palavra. Então, uma tesoura, é bom que a tesoura seja sem ponta, então para a criança não vir a se ferir, então, e que seja feito com a supervisão de um adulto. Outro material que a gente vai usar para esse jogo é um alfabeto móvel. O alfabeto móvel, então, eles são as letras, né? A gente pegou de um jogo que a gente já tinha o alfabeto, mas é possível confeccionar também. Você pode ou imprimir algum molde que tem na internet, ou se quiser pode usar a revista também. Os títulos têm as letras um pouco maiores, quem sabe recortar dos títulos, né? E fazer então um alfabeto móvel, que vai poder ser usado para muitas coisas. Interessante também fazer algumas letras dobradas, por exemplo, as vogais, tem palavras que tem mais letras, né? Então fazer, quem sabe, 4 vezes a letra A para você conseguir produzir mais palavras, né? Vamos fazer a demonstração então. A gente já recortou uma imagem aqui para adiantar um pouquinho o vídeo para vocês. Então é a imagem de uma carne. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas a gente vai usar essa imagem então, que é de conhecimento então da criança, provavelmente ela já tenha esse conhecimento dessa figura. É interessante usar coisas que a criança tem contato, né? Por exemplo, a criança gosta de carne, você gosta de carne, como será que escreve a palavra carne, né? Isso. A gente vai usar também esse quadrinho, não é necessário, a gente só vai usar para ser mais fácil a demonstração, né? Você pode usar uma superfície ou se quiser até ir colando as letras para formar a palavra. Cola a figura, cola as letras. Isso, use sua criatividade. Então vamos lá. O interessante também desses jogos é o diálogo, né? É o momento de troca. Você questiona a criança, com que letra que inicia a palavra carne? Vamos ver se você sabe. Eu não estou conseguindo lembrar. Então, né, esse debate, essa discussão que se forma através do jogo, né? Então, com que letra inicia a palavra carne? Vamos ver. Eu acho que é com a letra C. É importante também que você faça a soletração, conforme você vai encontrando junto com seu filho, então, essa letra, você vai fazendo a soletração para ele. Vamos colocar então a letra C. Aí. E agora, para formar a palavra carne, que letra será que vem? Agora vem a letra A. Aí depois que você
faz a soletração, então, das letras separadas, a gente pode fazer também da sílaba, né? C com A, K. E agora, que letra vem? Agora vem a letra R. Muito interessante a gente produzir o som, né? Para assimilar o som à letra. O R é uma letra bem legal para fazer. Carne. Vamos lá. Que letra será que Agora vem? vem a letra N. Com cuidado, com muita calma. E agora a última letra, então? É a letra E. Formamos, então, a palavra carne. Tá? A gente poderia ter feito com outras figuras, mas o que a gente trouxe hoje para vocês, então, é essa letra aí. Existem muitas formas de adaptação desse jogo, né? A gente está trabalhando dificuldades de leitura e escrita de uma forma abrangente, mas você pode focar, por exemplo, numa dificuldade que a criança que você está trabalhando isso tem. Por exemplo, muitas crianças têm dificuldade ali no processo de alfabetização, no som das letras S e Z, em algumas palavras que eles têm o som semelhante, por exemplo, a palavra casa, com S ou com Z. Então é interessante que você pode adaptar, pode trabalhar também a questão dos dois R's, dá para ser adaptado de diversas formas. Outra coisa legal que dá para fazer nessa atividade é, quem sabe, trabalhar os nomes próprios, né? Quem sabe você tem fotos, de quem é essa foto? Da mamãe. Como é o nome da mamãe? Vamos construir o nome da mamãe, vamos construir o nome da criança. Então existem várias formas de adaptação, né? Outra coisa legal é, a partir do momento que você identifica, eu tô vendo que meu filho ele tem problema, ele não consegue encontrar significado para a letra H. Aí você tenta buscar imagens e palavras que tenham H nelas, para você ir aperfeiçoando, trazendo ele mais próximo para o convívio dessa letra, então que ele vai conseguir absorver melhor aonde que ele coloca a letra H e quais as imagens que ele consegue assimilar com a letra. Bem, então, essa atividade ela vai muito ao encontro da questão do letramento, né? Então a gente entra na questão do letramento na alfabetização. Eu vou fazer um breve resumo de qual a diferença de uma criança que ela é só alfabetizada e uma criança que é alfabetizada e letrada, tá? Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. E letrado é aquele que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. O que isso quer dizer? Bom, eu vou fazer uma explicação bem prática e sucinta para vocês tentar entender o que é letramento e o que é a alfabetização. A alfabetização, então, é quando o indivíduo ele codifica a sílaba, a letra e descodifica. Então, ele tem conhecimento daquela letra, mas ele não sabe usá-la no convívio social, ele não sabe o significado daquela letra. Ele sabe que letra é, mas ele não sabe como usá-la. E o letramento, então, a pessoa letrada é aquela pessoa que ela consegue introduzir aquela letra no cotidiano dele. Ela consegue, no caso, vamos usar um exemplo então, de crianças que leem uma história ou que os pais contem uma história para ela consegue viver aquilo, ela consegue fazer uma análise daquilo ali que ela está lendo ou do que ela está escutando. E outro exemplo, então, bem prático é assim, a criança, quando ela vai no mercado e ela pega a listinha do mercado, ela consegue ler a palavra e consegue saber qual produto, o que está escrito ali, porque ela é capaz de entender a palavra, o sentido da palavra. Outro exemplo bem legal para a gente usar é a questão de uma criança que ela está acompanhando os pais a fazer um bolo, né? A mãe, digamos, está seguindo a receita do bolo para produzir aquele bolo gostoso que a criança gosta. Então ela vai compreender a função social da escrita num exemplo tão simples, né? Talvez se a mãe não tivesse aquela receita por escrito, talvez se não tivesse sido usada a leitura e a escrita,
não fosse possível produzir o bolo. Então, olha como é importante saber ler, olha como é importante as coisas escritas, né? A mãe faz um bolo a partir do que está escrito ali. Olha que legal, né? Então eu vou falar um pouquinho agora da importância dos pais e da família para trazer essa criança para a alfabetização e para o letramento bem antes, muito antes da criança ingressar numa escola. Então, eu acho que todos já devem ter escutado falar de uma mãe que canta pro bebê quando ele está na barriga ainda, ou de uma mãe que lê histórias pro bebê na barriga, que escuta muita música, que conversa com o bebê mesmo dentro da barriga. E isso tudo, ela tem uma explicação muito interessante. A criança, que os pais fazem isso, ou mesmo depois, a criança recém é um bebê, tem poucos dias, poucos meses, e os pais eles já leem para a criança, eles cantam para a criança. Isso tudo influencia a criança, ela ter um domínio, ela ter uma familiarização com as letras, para ela, no momento em que ela ingressar na escola, ela ter o prazer, ela está familiarizada com aquele mundo de letras, de livros, de palavras, de tudo que ela vai precisar quando ela começar a ser alfabetizada. Então, a partir desse momento em que ela ingressar na escola, então, para ela vai ser algo prazeroso, porque ela já tem convívio com aquilo, ela já tem conhecimento das palavras, histórias, ela já tem prazer de tudo aquilo ali. Então, de princípio, os pais têm a obrigação de ler para os filhos e devem ser os pais os primeiros a apresentar aos filhos o mágico e apaixonante universo da literatura infantil. Então a gente tem uma citação da Bárbara Vasconcelos de Carvalho, que ela diz que o conto infantil é uma chave mágica que abre as portas da inteligência e da sensibilidade da criança para a sua formação integral. Então vai muito além, né, dessa questão da alfabetização que a gente está se referindo, né, da leitura e da escrita. É da formação integral da criança, né? Se a gente escolher um livro bom, de um autor bom, com uma história interessante, com uma história que tenha um significado, isso pode vir ao encontro de desenvolver, assim, muitas coisas na criança, né? Desde dessa questão da familiarização com a leitura e com a escrita, mas com coisas que ela vai conseguir relacionar com a sua realidade, né? Muitos contos que tem uma moral da história, né, que talvez ela consiga aprender muito mais. Partimos então para a segunda dinâmica, que é um jogo da memória. Para esse jogo, então, a gente vai fazer uma breve amostra dos materiais usados. Então a gente trouxe para vocês, a gente confeccionou então no material impresso, mas é para ficar visivelmente bom para vocês conseguirem compreender melhor como foi feito e com que material foi feito. Então a gente fez aqui, deixa eu mostrar para vocês mais pertinho as figuras, como é que ficaram. Fica um jogo excelente, as crianças vão amar esse jogo. É legal também que as crianças podem participar dessa produção, né? Eles podem participar da parte de colorir, né? Além de desenvolver a coordenação motora fina, também vai desenvolver a criatividade, né? A imaginação deles para eles pintarem, para eles participarem dessa produção. Além de que na hora de jogar vai ser muito mais legal, né? Porque foi eu que fiz. Isso. A gente passou fita durex, então, no material para ele ter uma durabilidade melhor, então ele não amassa tão fácil, não vai estragar, então você pode usar ele muitas vezes então para brincar, para fazer essa dinâmica em casa. Então a gente vai demonstrar um pouquinho. A princípio as peças vão ficar todas viradas, então um jogo da memória que nem qualquer outro jogo da memória. Sempre lembramos que a gente pode fazer uma readaptação do jogo conforme for bom para quem vai usar. Em caso de uma criança, vamos dizer, na fase pré-escolar, ela não vai ter esse conhecimento de todo o alfabeto, de conseguir ligar figura com letras, aí você pode fazer só com as vogais, então, que fique bom para ele também. Essa é mais uma atividade que a gente fez que ela é passível de adaptações, né? Você pode também trabalhar a letra inicial do nome da criança, né? Que é algo muito interessante. Trabalhar, eles dizem a minha letra, né? Então talvez eles vão ter uma familiarização melhor, né? Com a letra deles. Ou, por exemplo, a letra da mamãe. Qual que é a letra da mamãe?
Então é interessante que a gente pode adaptar para várias idades, né, para várias dificuldades. Isso, que nem nesse caso aqui a gente vai usar como, por exemplo, viramos todas as peças, então aí eu começo a desvirar, eu pego 2 vezes, pego uma, qual a figura que liga a letra A? É a abelha. O interessante é que essa regra de virar 2 peças, ela é mais focada para quando a criança já compreende as regras, né? Isso, é a partir dos 7 anos, então você pode introduzir jogos de regras, então. Antes disso, a criança ela não tem uma compreensão, um domínio ainda das regras, então mais ou menos na casa dos 7 anos, a partir dessa idade, então, você pode introduzir jogos de regras. E como eu vou fazer então um jogo da memória sem regras? Então, é muito fácil, você pega, por exemplo, a minha colega pegou a letra A, e vai virando até encontrar uma figura que comece com a letra A, né? A questão do jogo não é o erro, né? É a questão da criança aprender. Ela vai virar e quando ela encontrar a abelha vai ser legal, vai ser prazeroso e vai ser um momento de aprendizagem, né? Por que a gente escolheu jogos, né? Talvez para vocês, olhando o vídeo, parece muito simples os jogos, né? O jogo tá presente em tudo. A gente sabe como está presente, como a gente usa os jogos e como eles são importantes. Eles vão muito além do que a gente consegue enxergar, né? Então, por que os jogos? Por que os jogos? Aprender brincando, aprender se divertindo, aprender de maneira lúdica, aprender com material concreto, aprender sem perceber que está aprendendo e o principal, gostar de aprender. Então, muitas vezes não é a brincadeira em si, não é a dinâmica em si que vai trazer o conhecimento para a criança, é a manipulação, é a imaginação, é o prazer da criança estar fazendo aquela atividade que vai trazer o conhecimento para ela. É interessante também a gente enxergar os jogos como um meio facilitador de aprendizagem, né? As crianças, elas aprendem com algo simples assim. É incrível como eles se desenvolvem a partir de algo que eles estão se divertindo ao mesmo tempo. Como é legal a gente conseguir trabalhar ao mesmo tempo o brincar, né? A alegria, o prazer, junto com o aprender. Como essas duas coisas juntas, elas vão desenvolver muito mais a criança, vai ser, além de ser muito mais legal, muito mais interessante, com certeza vai ser uma aprendizagem significativa, né? Algo que talvez copiando, a criança não fosse levar para sempre, né? Tem também uma citação do Piaget que é bem importante, que eu vou citar. Quando a criança brinca, a criança assimila o mundo à sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois a sua intenção com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui. Então é conforme eles vão indo, né? A gente falou da questão das regras, mas a criança pode criar as regras, vocês podem criar as regras juntos, né? Então é interessante que tudo faz parte, como a gente disse, a questão do material concreto, né? Deles poderem tocar, deles poderem manusear. Essa manipulação que se torna prazerosa, né? Então, ainda seguindo na linha dos jogos, então, das dinâmicas, o psicopedagogo, então, ele quase sempre ele faz o uso então de jogos, jogos de regras ou não, dependendo da idade da criança, então, para ele conseguir fazer uma avaliação aonde que aquela criança está tendo dificuldades, quais métodos ele vai precisar usar para sanar aquelas dificuldades ou para amenizar aquelas dificuldades, então. Muitas vezes o psicopedagogo ele não vai fazer uma avaliação só daquela criança ali que está tendo dificuldades. Ele vai sentar com a escola, com o professor, ele vai ouvir todo mundo, ele vai fazer uma dinâmica em grupo com toda a turma para tentar entender o que está acontecendo, para tentar achar aonde que está acontecendo uma falha, se é a metodologia ou o que está acontecendo com aquela criança, porque ela não está conseguindo com ênfase fazer o letramento, enfim. Então é interessante que nós, como futuras psicopedagogas, a gente tem um contato muito forte com os jogos, né? Então eles são usados tanto no diagnóstico quanto depois numa intervenção, né? Num tratamento, né? Para sanar essas dificuldades então que foram encontradas. Então
a gente conclui que além do jogo em si, né, é importante a gente passar um tempo junto jogando, né? Esse momento de troca, esse momento de conversa, esse diálogo, ele também é muito importante e vai ajudar muito na questão do desenvolvimento da criança. Ver então que os pais, que a família está preocupada, está participando, ver que essas pessoas dedicaram um tempo para fazer aquilo ali, deram atenção para aquilo também é muito importante. Isso. Então, a gente agradece a atenção de vocês. Muito obrigada. Isso aí, esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, a gente vai respondendo. E se você gostou, deixe um joinha pra nós, né? Isso aí.